Então, galera, como eu havia prometido para vocês, tô gravando aqui o vídeo novamente para a gente falar sobre a sequência dos nossos estudos, né, da aula completa. A gente está falando aqui, a gente já falou dos macro times, né, onde o preço realmente entrega. E a gente vai falar também dos ciclos maiores agora e vamos encerrar aqui até o nível do DOL, né, que foi justamente a atração do dia. Inclusive, foi até bom eu fazer esse vídeo novamente porque sexta-feira a gente viu a atração da liquidez onde foi, né, que foi a mínima clara do Previous Day. Aí eu vou até citar isso. E se por um acaso você está recebendo esse vídeo também, é sinal que eu tenho um apreço por você, porque eu vou enviar esse vídeo para alguns ex-alunos, algumas pessoas que eu tenho um carinho e que talvez querem retornar ou então querem melhorar um pouco da sua visão. Então sintam-se abraçados, tá? Eu quero passar o máximo de conhecimento sempre, quero agregar o máximo sempre, e é o meu legado, né? Eu acho que tem muito a ver com minha identidade, com quem eu escolhi ser para minha vida. Então, sem muitas enrolações, vamos pro vídeo aqui. Esse é o vídeo, a parte 2 dessa sequência de tempo SMR, SMT e entrega, né? Que faz parte do Market Maker Model, que é o modelo que a gente está trabalhando com muita frequência na comunidade. E vamos lá. Eu quero falar sobre os ciclos maiores, né? A gente falou na aula sobre os ciclos maiores e eu tô regravando porque não saiu o áudio, lembrando a todos, né? Então, amanhã ela funciona por blocos maiores de tempo. Lembrando que isso aqui é uma regra para quem opera em Nova York. É claro que tem alguns alunos da comunidade hoje que estão trabalhando em Londres e eu passo para eles no privado ali, acompanho esses de perto, a exemplo do Guilherme, enfim, outros alunos que operam na parte de Londres. Então, amanhã ela vai funcionar com blocos maiores de tempo, que são justamente os tempos de 7 horas da manhã até 8h30, de 8h30 até 10 horas e de 10 horas até 11h30. Inclusive, eu peguei um trade aqui e vou falar sobre o trade que o Vitor Gastaldi pegou aqui também no último ciclo, tá? Foi por isso que eu queria por isso que foi bom eu gravar esse vídeo novamente, porque para mostrar para vocês um outro exemplo que um aluno pegou, né? Não fui eu que peguei, ele mandou no grupo também, teve a discussão sobre isso. Deixei aberto lá no grupo para a galera discutir sobre isso. E foi interessante justamente por causa disso, né? Porque foi um aluno que pegou, não fui eu que peguei. Né? Então vamos lá. Começando pelos tempos, né? A gente entende aqui que o primeiro ciclo ele ocorre às 7 horas da manhã até 8h30. O que é que ocorre? Qual o traço característico desse primeiro ciclo? É uma regra nem 100%. Vai depender muito de Londres, de como Londres vai se comportar. E, obviamente, a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando Londres acumula, fica muito mais fácil entender qual é o cenário de Nova York. Quando Londres expande, a gente vai ter que olhar um pouquinho para a Ásia, né? Porque a depender de como a entrega do preço tenha sido feita na Ásia, a gente pode ter uma manipulação ainda. Então a gente tem que observar todos os fatores antes de Nova York abrir. Então é necessário que a gente tenha uma compreensão maior sobre esses pontos, beleza? Então, o primeiro ciclo ele vai gerar liquidez, como a gente pode ver aqui na quinta-feira dessa semana, 11 de dezembro, a gente teve o primeiro ciclo justamente gerando a liquidez, né? Foi a liquidez inicial do dia. O segundo ciclo, ele vai fazer o movimento preparatório, mas o primeiro, ele, além de gerar liquidez, ele vai organizar o cenário do dia, né? Então, a gente tem que... É um ciclo que pode ser considerado o mais importante, porém, eu acho que o mais importante é o segundo e o terceiro, que são os pontos que a gente tem que estar mais atento aos sinais. Então, o primeiro ciclo ele vai gerar a liquidez inicial e vai organizar o cenário. O segundo ciclo ele vai fazer o movimento preparatório do dia, a construção dos extremos do dia, ou seja, basicamente a maioria deles é responsável pela máxima da sessão e a mínima da sessão, como você viu aqui. Ele não foi responsável pela máxima, mas foi responsável pela mínima da sessão. Né? E a construção, o início da divergência do intermarket, ou seja, exatamente no segundo ciclo, a gente teve, além das máximas, né, da máxima da sessão, que foi aqui às 9h55, a gente teve a reversão, que teve a limpeza da liquidez no Nasdaq, né? A gente teve a limpeza do Sell Model aqui, a gente tem uma acumulação, outro nível de acumulação, SMR, eu peguei a venda e depois peguei a compra, né? A venda eu peguei em outra conta, a compra eu peguei nessa conta aqui que é a terciária, né? Eu tenho hoje, tô max allocation, graças a Deus, consegui meu objetivo do ano, mas eu tô expandindo já para as contas de 150 agora, que é meu próximo alvo. Então, quando a gente vê a liquidez sendo pega aqui de Londres, a gente tem uma divergência que acaba combinando com o Total Soap, que é outro setup, né? E aí o preço ele acaba vindo reagindo aqui no ponto de interesse nosso, que em M5 seria a Rejection Block. Quando ele toca na Rejection Block aqui no Nasdaq, ele começa a fazer o movimento ascendente, mas lembrando que o foco daqui é
mostrar que é o segundo ciclo. Então, qual o traço característico do segundo ciclo? A gente tem o traço característico da limpeza, da mínima sendo criada, a mínima da sessão sendo criada, e a gente vai ver aqui o preço reverter. Claro que no S&P estava muito mais agressivo, ele chegou até a limpar o primeiro ciclo, aqui a liquidez do primeiro ciclo, e depois a gente vê um recuo do preço para a gente ter outra expansão, claro, fazendo parte do terceiro ciclo que a gente vai falar agora. Então, o terceiro ciclo, ele considera o principal da manhã, né, que é a entrega mais forte com SMT mais nítido, maior probabilidade de reversão. Mas tudo vai depender como eu sempre falo, tudo vai depender da característica do cenário atual. No início eu resisti muito para falar em relação a essas coisas de ciclo, de tempo, de preço e etc. Por quê? A gente acaba entrando muito nessa questão de ciclo, de tempo, de ciclo, de tempo, que a gente acaba esquecendo do básico, que é o Core Content, né? Então, o Core Content, ele é justamente o básico do mercado, que é o necessário para a pessoa ser lucrativa, né? A gente vê o Michael falar que Core, na verdade, deixa eu botar para vocês aqui, o que significa Core em inglês. Core significa essencial, ou seja, o Michael ele cita o Core Content porque ele sabe que o essencial daquela sequência de vídeos vai estar ali. A única coisa que você precisa para ser lucrativo no mercado é entender sobre o Core Content. Mas existem aprimoramentos de técnica, aprimoramentos de conceitos e teorias, que é o que a gente está falando aqui agora. Então, quando a gente fala do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, a gente está entendendo um pouco do bloco que formam o relógio da leitura do preço, ou seja, esses blocos formam um relógio que orienta a leitura. Então, todas as vezes que a gente entrar no gráfico, a gente não tem que só marcar os tempos, os ciclos, né, os ciclos maiores, que esses aqui são os maiores, os menores a gente falou na aula anterior. A gente não precisa só marcar os ciclos maiores e executar a ordem. Ah, vou esperar uma reversão aqui. Não. Tudo precisa de contexto e narrativa. A gente sabe que todo contexto e narrativa é essencial para a gente entender se o preço de fato vai reverter naquele lugar onde ele está ou se ele vai continuar fazendo movimento. Então, nunca se esqueçam da construção da narrativa, que é mais importante. Então, agora indo para o ponto 4, o núcleo da aula, que é essa aula que é o núcleo, ou seja, é a parte mais importante, é o que eu sempre falo. A gente falou lá no início da aula sobre esses pontos e agora eu vou reforçar novamente, tá? O núcleo da aula, POI, TOI, SMR, SMT e Intermarket. O SMT e Intermarket eles estão ligados, né? Que a gente precisa ter característica dos dois. Mas o que é o POI? O POI é o ponto de interesse, só recapitulando porque vocês já estavam na aula. POI, ponto de interesse, TOI, tempo de interesse, SMR é o Smart Money Reversal, que é justamente o lugar onde o mercado vai escolher dentro do TOI e dentro do POI para fazer a reversão. Inclusive o Vitor Gastaldi ele pegou um movimento curto, mas era um SMR de tempo gráfico menor, que eu vou mostrar depois para vocês, e o Intermarket está ligado ao SMT porque a leitura do Intermarket ela vai dizer para a gente se vai haver o SMT ou não, né? Então aqui o que realmente aumenta a probabilidade. O Smart Money Reversal é a confirmação estrutural essencial, mas só tem validade quando acontece dentro do POI e acontece dentro do TOI, alinhado com o comportamento do dia, é o que eu sempre falo. A narrativa, a construção da narrativa, exemplo da sexta-feira, né? Percebam aqui que Ásia acumula, Londres acumula bastante, né? Ele faz um movimentozinho aqui no início, mas acumula para fazer o quê? O Optimal Trade Entry. O que é o Optimal Trade Entry, Felipe? É aquela entrada onde Londres vai fazer o movimento, vou colocar aqui, ó, o início de Londres, a abertura de Londres aqui 2 horas da manhã, só para a gente estudar um pouco mais sobre isso aqui, de acordo com a teoria que a gente está abordando, beleza? Pronto, vamos lá. Abertura de Londres 2 horas da manhã. Mesma coisa a gente vai fazer no gráfico da Nasdaq, certo? Claro que a gente não vai precisar colocar o Midnight Opening Price nesse contexto aqui, porque eu só quero mostrar o Optimal Trade Entry, certo? Então, se a gente pegar aqui um fator extremamente importante, que são as aberturas das sessões, a gente vai ver que no Nasdaq o, o preço ele visita já 2 horas da manhã na mesma sessão. Aqui a gente tem uma mínima, uma máxima e um displacement, ou seja, nada mais é que o TP3, né? A gente tem aqui a primeira parte, segunda parte e terceira parte, beleza. Então, para quem opera em Londres, isso aqui foi maravilhoso, apesar
de não existir uma divergência muito clara, mas foi um TP3 bonito. E quando ocorre isso aqui na sessão de Londres, a gente vai olhar para cima aqui e vai imaginar o quê? Poxa, máximas iguais, seria liquidez. Não, porém depende. Depende por quê? Por causa justamente do comportamento que a sessão anterior tem. Na sessão anterior, a gente viu que houve uma limpeza de liquidez bem tímida, né? Deixa eu tirar isso aqui. Bem tímida, mas houve. Então a gente tem que sempre observar o contexto narrativo e toda a ação do preço. Por isso o estado de presença é importante, a meditação é importante. Então nós temos aqui a limpeza da liquidez das máximas, certo? E a gente vai ver o preço fazer o displacement para depois, na sessão de, agora sim, vou colocar aqui o opening price de 7. Opening price de 7, o preço vai lá, faz o TP3 de Nova York. Qual é o TP3 de Nova York característico? É justamente a abertura da sessão, a máxima da sessão. Olha aqui agora, agora a gente vai entrar aqui na questão dos macro que a gente está falando aqui, né? A gente está falando a gente falou aqui dos ciclos maiores da estrutura. Ainda falando sobre isso, presta atenção aonde o preço vai fazer a máxima da sessão, justamente no segundo ciclo. Nos dois ativos, a gente vai ver a máxima a ser feita no segundo ciclo. E aí, o que é que a gente vai buscar? Obviamente, a gente vai buscar por vendas, né? À toa que eu falei para vocês que existia a possibilidade do Market Maker Model, mas a gente tinha que ficar atento à atração de liquidez, que foi dito na aula ao vivo, né? A gente estava ao vivo e os alunos puderam acompanhar isso. Eu falei para vocês a importância de olhar, apesar de ter um possível market maker buy model, que seria o que? Essa acumulação, essa outra acumulação e depois uma acumulação mais abaixo, mas obviamente que o melhor ponto para se pegar essa buy seria abaixo da mínima do dia anterior, né? Que foi aonde o Vitor Gastaldi pegou o movimento. Então, olhando para a segunda parte do ciclo aqui, já na sexta-feira a gente vê a máxima da sessão sendo feita, né? E aí nós vamos observar que aqui o preço faz um SMRzinho bem tímido, mas ele fez e entregou legal. Olhando para M1, nós vamos ver na última parte da sessão, só para falar um pouco sobre essa entrada do Vitor e a lógica por detrás, né? A gente tem a última sessão e, claro, a gente vai ter o macro time, beleza? Aquele que a gente tem trabalhado na comunidade, e é o último ciclo, seria o último ciclo. Então, quando a gente abre essa janela, a gente vai ter que ficar atento, apesar de ser o lanche, né? Como ele mesmo destacou lá na hora que ele viu a entrada dele, é o lanche estava muito legal. E o que é que acontece aqui no lanche? A gente vê que o preço, ele faz um movimento, né? Desse movimento a gente já consegue ver, né? O IFVG sendo criado. Depois que o IFVG ele é criado, ele vai fazer o movimento. Respeita aqui, né? No S&P, se eu não me engano, ele pegou até no S&P mesmo. Ou não, não me lembro agora, mas enfim, ambos os ativos fizeram um desenho, né? E aí a gente vai em busca da liquidez do lado oposto, certo? Então, a pessoa, ele entrou lindamente aqui, né? Ele saiu aqui, deu ainda mais um pouquinho, mas enfim, tá ótimo, né? Foi um lucro excelente que ele fez. Então, a entrada aqui, stop na mínima, obviamente. Só aqui nesse movimentozinho, galera, a gente já tem um para 3, ó. Só aqui nesse movimentozinho, a gente já tem um para 3 que seria aonde ele colocou no vídeo lá, ele me mandou o vídeo, que seria o 50% da order block contrária, né? Então ele entra aqui, sai aqui nos 50%, tá ótimo, 1 para 3. E assim, com certeza, só precisa disso para ser aprovado em mais contas de mesa proprietária. Então, o núcleo da aula é esse, né? Smart Money, que a gente está vendo que o Smart Money dentro do POI, dentro do TOI, ele é essencial, né? E foi isso que aconteceu, se eu não me engano, a gente teve a limpeza em um ativo e não teve no outro, né? Deixa eu só destacar aqui para vocês. A gente teve uma divergência na mínima diária, né? Junto com o gap. Ele mostrou também o vídeo, muito importante, né? Destacar todos esses. Deixa eu só tirar a execução aqui que eu fiz para não ficar sujo o gráfico. E vou limpar também o desenho que tá para a gente ver um gráfico mais clean, tá? Então a gente vai ver aqui o que? A gente percebe que o gráfico ele tem uma divergência, onde no diário a gente vê a limpeza da liquidez dessa mínima e aqui a gente não vê a limpeza do S&P, ou seja, a gente tem uma divergência, né? E dentro dessa divergência a gente vai também ver um busy, que é onde o preço negociou aqui para dar um impulsozinho para cima. Então a gente tá falando também do TOI, do tempo, né, de interesse, que era o quê? Qual era o tempo de interesse? Primeira coisa, o terceiro ciclo do tempo gráfico maior e o terceiro ciclo do macro, né, dos tempos que a gente está trabalhando. Então o intermarket vai reforçar o contexto.
Ou seja, a gente teve o reforço do Intermarket para abordar aí o SMR da maneira correta. Então, SMR fora do tempo é igual a ruído, SMR no tempo igual a probabilidade. 4.2. SMT a divergência intermarket. A característica mais importante do modelo é o intermarket análise. A SMT é a ferramenta que confirma qual ativo está liderando, qual está induzindo liquidez, qual está manipulando a entrega e que é o martelo batido, né? Então, o martelo batido vai ser somado à assertibilidade média, que é de 65%, com a margem de erro real de 35%. Ou seja, se a gente pegar o SMT com todos esses pontos de SMR, do TOI e do POI, a gente vai ter mesmo assim, a gente vai ter assertibilidade média de 65% e 35% de erro, de margem de erro, certo? Então não é garantia absoluta. Eu quero sempre estar focando na mentalidade, que a gente tem que ter a mentalidade certa para entender que o mercado é feito de probabilidades, e quando a gente executar tudo dentro do plano e tiver errado e tomar stop, a gente vai estar dentro da estatística, porque ainda que você execute o plano 100%, você precisa ter estar dentro, né, da estatística do seu plano. Todo plano tem uma estatística negativa e é normal. Então não é garantia absoluta. A gente vai para o 4.3. Quando o SMR criar breaker e IFVG. Após o SMR, se o preço formar breaker ou IFVG ou os dois ao mesmo tempo, isso adiciona 10% de probabilidade ao cenário. Por quê? Porque apresenta continuidade algorítmica, fluxo institucional limpo, confirmação da intenção do preço, certo? Então, mais 10% se aparecer uma breaker ou IFVG ou os dois ao mesmo tempo. Então a gente vai ter mais 10% que a gente vai subir para 75% de assertividade. Mas lembrando que precisa ter ainda 25% de margem de erro. Então, quanto mais camadas de confirmação, maior será a probabilidade, mas nunca chega a 100%. A combinação máxima de probabilidade. O cenário ideal mais forte é SMT em time frame maior, SMT em time frame menor, SMR dentro do TOI, SMR dentro do POI, intermarket limpo, ou seja, a entrega do preço dos dois ativos precisa estar de maneira limpa, sem duas divergências, 3, 4, 5, 10 divergências. Existe uma breaker em lower time frame, existe um IFVG em lower time frame, ciclo de tempo favorável, tudo ok, mesmo assim existe a probabilidade de perda, porque nada elimina o risco. Lembrando que a gente sempre tem que ter em mente que o preço ele pode variar e ele pode nos estopar. O modelo ele não vai garantir o acerto 100%. Probabilidade e certeza, os dois no mesmo ponto. A gente vai entrar no DOL, né? Mas aqui já é uma próxima aula, porque essa aula foi rápida, porque essa aula não foi ao vivo. Aqui foi uma aula que, se eu não me engano, ela na sala de aula, ela durou 45 minutos, 40 minutos mais ou menos a 45 minutos. Por quê? Porque na sala de aula eu paro para explicar, eu paro para falar, eu paro para tirar dúvida de um aluno, para tirar dúvida de outro aluno. Então tudo isso acaba fazendo com que a aula demore um pouco mais. Mas aqui a gente está conseguindo fazer de forma objetiva, de maneira bem explicada. E lembrando que quem receber esse vídeo da minha parte é porque eu tenho um apreço por você, é porque eu me importo com você. Talvez você foi um ex-aluno, ou talvez eu tô te dando a oportunidade, né, de você estar junto com a gente de novo por um vídeo e tal. Sinto sua falta, enfim. Então, pega esses insights que eu passei aqui, só para a gente recapitular tudo do jeito que a gente está falando aqui. Os macro times, onde o mercado realmente entrega, a gente falou do. Opa! A gente falou dos ciclos maiores, a estrutura da sessão, amanhã como funciona por blocos maiores de tempo, né, que é 7 horas, 8 e meia, a primeira geração de liquidez, ou organizando o cenário, lembre que é um dos dois, 8 e meia para 10 horas, o movimento preparatório, construção dos extremos do dia, ou no caso da sessão, início da divergência intermarket dentro do segundo ciclo, e o terceiro ciclo é a entrega mais forte, SMT mais nítido e maior probabilidade de reversões válida, que foi o que aconteceu com o Vitor, né? Então, no quarto ponto da aula núcleo, a gente vai falar sobre o TOI, sobre o POI, sobre o TOI, sobre o SMR, SMT Intermarket, e a gente passa novamente por toda uma reestruturação para mostrar para vocês o que é importante enfatizar. Não é só olhar para o SMT e ok, o order block é ok, não.
a gente vai tratar sobre essas assertividades e na próxima aula a gente vai falar sobre o DOL. Lembrando que é uma aula importante porque foi através desse estudo do DOL, do Drawn Liquidity, da onde a liquidez pode ser pega, que eu, entre aspas, previ que essa movimentação da sexta-feira pudesse vir pegar essa mínima, né, que foi as mínimas iguais. A gente já iniciou a live falando sobre a captura dessas mínimas iguais, né? Então os alunos que estavam ao vivo, eles viram. Por quê? O S&P, ele tinha mínimas iguais aqui, feita na estrutura interna, já o Nasdaq, ele tinha essas mínimas iguais na estrutura externa, né? Então a gente tem que lembrar quais são os pontos importantes do preço. Então, se o preço chega a criar duas mínimas iguais no external range liquidity, é muito provável que esse preço uma hora vai ser pego. E se tiver confluência entre os dois ativos, como aqui tinha interna e externa também, né? É muito provável que aqui seja usado como um imã, né? Cadê o imãzinho? O imã de liquidez, né? Eu vou colocar aqui o alvo, que vai dar no mesmo, vocês entendem. Então, esse foi o alvo, foi tudo falado ao vivo. Então, galera, esse é o vídeo pro final de semana de vocês. Espero que vocês estudem, reestudem. Quem tava ao vivo, reestuda, né? E pega novos insights. Foram faladas coisas aqui que a gente não pôde falar porque não tinha sexta-feira. E o Vitor acabou tendo uma oportunidade boa para passar para a comunidade mais firmeza daquilo que a gente tá apresentando, beleza? Então, Deus abençoe vocês, tamo junto e é nóis. Valeu!